Saudações, irmã Laura, eu estou muito emocionada, agradeço a todas as mulheres que me precederam em fala, mas se eu pudesse te dar um título agora, daria o título de teóloga honoris causa, porque essa é a teologia que nos implica, que nos move, que nos fortalece, é a teologia do chão da vida, e é por essa teologia que nós estamos aqui hoje. Quando eu fiz a minha reflexão, eu falei, eu quero falar para as teólogas feministas, eu preciso denunciar. Era preciso que eu aproveitasse esse momento para conversar com as teólogas que caminham comigo, mas que muitas vezes estão tão longe de mim, eu estou tão distante delas. Agradeço o honroso convite da Tel Mulher, porque Tel Mulher, então com muita alegria que eu caminho ao lado de tantas mulheres diferentes. Os homens, muito obrigada por estarem conosco aqui nessa caminhada também. 22 de julho de 2020, dia da Apóstola dos Apóstolos, e por ela e por tantas outras nos colocamos em marcha. É fato que a pandemia nos faz marchar de maneira diferente. A marcha é uma manifestação pública de ocupação do espaço público. E hoje, infelizmente, não ocupamos as ruas, mas ocupamos as redes, que também podem ser compreendidas como espaço público. Não no sentido de ser para todos, porque sabemos que não é, mas no sentido de ser um espaço de visibilização das pautas reivindicatórias. Vi várias chamadas para lives, debates, lançamentos de livro, marcando o dia de hoje como um dia de visibilização das nossas pautas. Eu gosto muito da ideia de marcha, de tirar a militarização do termo e de caminhar juntas, nos colocando em movimento. Quantas são as nossas marchas? A professora Tereza mencionou a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres, a Marcha das Vadias, que tanto me representa. A marcha luta por direitos coletivos corporificados. Luta contra a precariedade a partir das experiências vividas pelos indivíduos e pelas coletividades. Tem uma filósofa que eu sigo e todo mundo que é da área do gênero aqui deve conhecer, que é a Judith Butler. E a Butler tem uma teoria, que é uma teoria performativa de assembleia. E ela diz o seguinte, é uma citação: mesmo uma vida destituída de direitos, ainda assim ela está dentro da esfera do político. E, portanto, não está reduzida à mera existência, mas está, com frequência, enraivecida, indignada, revoltada e opondo a resistência. Fim de citação. É a vocalização da raiva e da indignação que, segundo a filósofa, leva as pessoas às ruas. E, em nosso caso, nos leva às redes. Ir às redes de maneira coletiva é um exercício plural e performativo de aparecer, quando a própria reunião por si só já significa persistência e resistência. Olha os nossos números hoje, eu estou maravilhada com isso. A marcha começa quando as pessoas começam a se reunir, ao que Butler chama de assembleia pública. Parece um equívoco epistêmico e conceitual, seguindo as preposições de Butler, abordar o debate das marchas das ruas para entender as marchas nas redes. Mas é justamente sobre isso que estamos tratando. Afinal, nosso contexto de isolamento devido à pandemia por Covid-19 deslocou as nossas manifestações para o ciberespaço. Ainda que continuemos nas ruas, como as reações ao assassinato de George Floyd têm nos mostrado e que seguem até hoje aqui nos Estados Unidos. No ciberespaço aparecemos, publicizamos nossos corpos, porque queremos vocalizar nossas experiências e assim construir uma marcha plural e diversa, ainda que representada por um único nome, Maria Madalena. Mas seria um nome capaz de abordar nossas diferenças e as especificidades das nossas pautas? Acho que não. Maria Madalena, sem dúvida, é uma figura melhor para nós do que Maria, a mãe de Jesus. Isso já foi comentado aqui. Mulher sexualizada, vestida com um manto que cobre o seu corpo, suas formas, uma virgem cuja epistemologia da virgindade coloca as mulheres da América Latina em uma posição de contradição com as próprias sexualidades. Como essa Maria não é o nosso tema, sigamos. Há tempos eu me desfiliei das mulheres da Bíblia.
Essa desfiliação teológica vem de uma leitura queer das Escrituras, na qual não preciso mais pedir licença à Bíblia para existir. Não há um interesse teológico pessoal em rever a história das mulheres, de salvá-las de uma leitura patriarcal, nem de me encontrar nessas mesmas histórias. E não nego, devo isso a todas vocês, mulheres maravilhosas, feministas, que trabalharam muito para que eu pudesse me colocar nesse lugar teológico e existencial que eu me coloco hoje. Ao longo de minha complexa jornada entre cristianismo e sexualidade, e afinal sou uma reverenda lésbica, eu escrevi outras Bíblias e acabei eu mesma sendo escrita e descrita por outras manifestações do sagrado. Isso não implica um abandono das Sagradas Escrituras. Pelo contrário, a minha despretensiosa leitura facilita muito o meu encontro com o texto, tirando dele o peso de ser regra e prática de fé, para mim que sou evangélica, o que o texto nunca propôs a ser. A desfiliação não implica no abandono. A desfiliação implica em afirmar que não me imbrico mais a teologia branca, eurocêntrica, antropocêntrica, heterossexual e cisgênera do cristianismo hegemônico. E aqui é o ponto nevrálgico de minha reflexão sobre Maria Madalena, pois afirmo a partir do meu corpo e de minha sexualidade que muito da produção teológica mais progressista que temos é ainda fruto dessa mesma engrenagem no que diz respeito à heterossexualidade. Afinal, como afirma a teóloga indecente Marcela Althaus-Ried, toda teologia é sexual. E se não é dissidente sexual, pode saber, ela é heterossexual e cisgênera. E mais, monogâmica e monoamorosa. Tendo explicado onde me coloco teologicamente, chego finalmente ao título de minha reflexão. Somos todas Madalenas, mas nem todas Madalenas somos. Minha tese é de que eu, teóloga lésbica, e todas nós pessoas dissidentes sexuais e de gênero, não somos as Madalenas das nossas teologias. De Maria Madalena, o que temos são os 7 demônios. Não somos aceitas em muitos espaços de produção teológica. Isso, se tivesse tempo para conversar, eu tenho um exemplo do lado de cada afirmação. 2, segundo demônio. Não há interesse em incluir nossa pauta, porque acreditam que a pauta da sexualidade mais separa do que une as pessoas. 3, ainda consideram temas relativos à sexualidade como temas tabu para serem tratados em nossa comunidade de fé. 4, vemos muitos avanços das discussões sobre as interseccionalidades das mulheres, mas pouco no que diz respeito às sexualidades divergentes. 5, existe uma ideia universalizante de LGBTs que desconsidera nossas diferenças de sexo e de gênero. Somos as LGBTs. 6, existe uma ideia universalizante de mulher que ainda trabalha com a violenta categoria de sexo, o sagrado, o feminino, o sangue, o útero. 7, ainda cumprimos o papel de cota nos debates, porque consideram que a nossa produção teológica é somente sobre sexualidade. Esses são os nossos 7 demônios. Não somos as Madalenas da teologia. Não ouviram nossas histórias, nossas experiências, não perceberam nossas especificidades, nem a nossa potência. Ainda não recontaram nossas histórias ou santificaram um dia para nós. Não perceberam o sistema de silenciamento das nossas vivências ou ousaram nos dar voz. Na nossa precariedade, criamos movimentos nossos e teologias nossas que denunciam a heterossexualidade como chave de compreensão do sagrado, negando experiências que se dão à margem, ou melhor, nas esquinas. E é justamente na esquina que, aí sim, nós, dissidentes sexuais e de gênero, nos afirmamos Madalena. Nos afirmamos justamente na prostituta que ela não foi. Ou será que foi? Uma das preocupações de muitas teologias feministas foi de tirar de Maria Madalena qualquer ideia de que ela tenha sido prostituta. Afinal, isso foi uma construção ideológica de um papa em um determinado momento histórico.
Caberia aqui até uma discussão do porquê da importância da higienização de Maria Madalena como construto da ideia de uma Maria sempre virginal, que ainda rege muitas das nossas teologias feministas. Infelizmente, não temos tempo para isso. Mas, para mim, o importante aqui é usar a categoria de prostituição para pensar na relação das dissidentes sexuais e de gênero com a igreja, com as teologias. E segundo a autora Marcela Althaus-Reid, que é a teóloga indecente, eu vou fazer uma grande citação dela aqui, tá? Ela diz o seguinte: as prostitutas da Bíblia não falam e nós não temos compreensões teológicas ou reflexões vindas a partir delas. Não temos episódios tirados de suas vidas cotidianas, familiar ou qualquer que seja. E não sabemos nada sobre suas reflexões sobre Deus e suas sociedades. No Novo Testamento, a prostituição de muitas mulheres é principalmente de caráter exegético, não biográfico. Tais exemplos incluem Maria Madalena. Sua prostituição é parte da imaginação exegética dos intérpretes bíblicos com propósitos de instrumentação teológica. Na realidade, o ponto focal raramente é assim chamada prostituta, mas sim uma agenda de questões ideológicas que requerem o uso do corpo de uma prostituta para fins de afirmação política ou religiosa. Fim de citação. Essa ideologia política e religiosa que organiza as instituições cristãs tem interesse em manter nossos corpos como os corpos da prostituta. Sem história, sem voz, sem vez. Porque sabem que a inserção das nossas experiências espirituais na vida da igreja muda não só a igreja, mas muda a própria ideia de Deus. Assim, concluo afirmando: somos todas Madalenas, mas nem todas Madalenas somos. E isso é bom. É na diversidade de mulheres, de feminismos, de teologias, de deuses, que damos ritmo à vida, percebendo umas nas outras uma multidão muito maior do que nós. Seguimos juntas como Madalenas, mas também como Marias, Anas, Terezas, Célias, Lauras. Obrigada.